Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo para falar de movimentos na igreja. Você que está acompanhando o meu canal viu que eu já falei de vários movimentos e hoje eu volto com mais um vídeo para falar de mais um movimento. E hoje quero falar de um movimento muito antigo na igreja. Eu creio que é um dos mais antigos destes que eu falei até agora, obviamente, mas ele é muito antigo. Falo hoje da Confraria da Paixão. Mas antes de falar da Confraria da Paixão, convido você que está passando pelo meu canal e ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever, a fazer parte deste canal formativo e informativo. E para você que está chegando agora, estou fazendo, como eu disse, uma série de vídeos sobre movimentos na igreja, onde eu resgato a história do movimento, a mística e a espiritualidade do movimento, como é que ele está no mundo e no Brasil, e também algumas críticas do movimento. Vamos lá então com a Confraria da Paixão. Você já ouviu falar na Confraria da Paixão? Eu imagino que a maioria de vocês nunca ouviram falar dela, apesar de ser um movimento muito antigo. Você sabe quando surgiu a Confraria da Paixão na igreja? A Confraria da Paixão, ela surgiu no ano de 1775 e ela foi fundada por Paulo Danei. Mais tarde, ele se tornaria um santo, o santo hoje conhecido como São Paulo da Cruz. Paulo Danei, juntamente com alguns leigos, fundaram na Itália, neste ano de 1775, a Confraria da Paixão, que é um movimento leigo. Mais tarde, Paulo da Cruz fundaria uma congregação religiosa que viveria e que vive o carisma da paixão, mas a Confraria da Paixão, estreitamente vinculada à Congregação da Paixão de Jesus Cristo, ela tem como carisma principal viver a espiritualidade da paixão de Cristo. Este é a essência deste movimento, desta confraria. Essa confraria, ela tem uma regra, essa regra é a mesma regra dos religiosos da Congregação da Paixão de Jesus Cristo, também conhecido como passionistas, e ela foi aprovada por São Paulo da Cruz. O Papa Pio IX, no ano de 1861, mais especificamente em 29 de setembro de 1861, ele concedeu ao superior geral da Congregação Passionista a faculdade de erigir canonicamente a Confraria da Paixão. E aí, então, ele convidou, ele institucionalizou essa confraria e todos aqueles que, a partir de então, fizesse parte da confraria, receberiam indulgências, indulgências plenárias e indulgências temporais. Mais tarde, no ano de 1918, mais especificamente em 22 de fevereiro de 1918, o Papa Bento XV ele vai confirmar as indulgências de Pio IX para os confrades, para os membros da Confraria da Paixão, e vai acrescentar outras indulgências para aqueles que fizessem parte dessa confraria. Vocês sabem que até hoje ainda é válida esta regra. Quem participa da Confraria da Paixão recebe indulgências plenárias. Então ele vai, a partir de então, o Papa Bento XV, elevar a Confraria da Paixão à dignidade de arquiconfraria e vai então
institucionalizar ou definir a sede da confraria no mundo, que a partir de então passa a ser em Roma, na Escala Santa. A Escala Santa em Roma, então, é a sede da Confraria da Paixão. De todas as confrarias que existem no mundo, todos os grupos de confrades que se reúnem no mundo, têm um vínculo, têm a sua sede lá na Escala Santa, em Roma, a partir então de 1918, com o Papa Bento XV, que instituiu a Escada Santa de Roma como a sede da Arquiconfraria da Paixão. Então, a partir daí, a Escada Santa passou, ou Escala Santa, ficou sendo a sé da Arquiconfraria da Paixão. E agora, a partir daquela época, todas as confrarias da Paixão, de qualquer parte do mundo, espalhadas aí pelo mundo, tem a sua sede lá em Roma. No começo, a Confraria da Paixão só recebia homens. Ela ficou muitos anos, mais de 100 anos, só recebendo homens. Mais tarde é que ela passa, agora já no século XX, que ela passa a receber também mulheres na Confraria da Paixão. E a Confraria da Paixão ela vai então se difundir pela Itália, vai depois se espalhar por outros países, pela Espanha, por exemplo, para a França, outros países da Europa, e vai chegar à América Latina. É claro que ela vem na esteira dos missionários passionistas. Onde os missionários passionistas vão, eles levam também a Confraria da Paixão e lá, junto com os religiosos, tem esse movimento leigo, pioneiro da Paixão de Jesus Cristo, do carisma da Paixão de Jesus Cristo. Ela vai chegar na Argentina, por exemplo, no século XIX e vai ser instalada na paróquia de Santa Cruz, na Argentina. Depois ela vai, da Argentina, vir para o Brasil com os passionistas. Ela vai chegar ao Brasil no ano de 1922. Então, no dia 1º de janeiro de 1922, o padre Lourenço de Serafino vai implantar na Igreja do Calvário, em São Paulo, ali no Alto de Pinheiros, em frente à Praça Benedito Calixto, a primeira confraria da Paixão brasileira, aqui em terras brasileiras. E no dia da instalação, essa missa inaugural da Confraria da Paixão, ela foi presidida por um abade do Mosteiro de São Bento, em São Paulo, Dom Miguel Cruz, e naquele dia foram investidos 120 frades, homens. Ainda não tinha mulheres na Confraria da Paixão. De São Paulo, ela vai se espalhar para outros lugares do Brasil e também outros estados. Então, depois lá de São Paulo, capital da Igreja do Calvário, ela vai ser instalada também na paróquia São José e Nossa Senhora das Dores, no Rio de Janeiro, no ano de 1923. Naquela época, essa paróquia não era ainda paróquia, ela era uma capela dedicada a Nossa Senhora das Dores e à Irmandade de Nossa Senhora das Dores. E lá, então, ela foi implantada a segunda paróquia no Brasil e o estado do Rio de Janeiro, que recebeu a Confraria da Paixão. Depois, ela foi também instalada no ano de 1928 em Curitiba, na Igreja Bom Jesus do Cabral, no bairro do Cabral. Depois, em 1930, ela foi instalada no Rio Grande do Sul, na Diocese de Caxias do Sul, um distrito próximo a Bento Gonçalves, no Santuário Nossa Senhora do Rosário da Pompeia. E depois também ela foi no ano de 1923, não, 1950,
1955, ela vai ser instalada na Diocese de São Carlos, paróquia de São Sebastião, que vai ter também a Confraria da Paixão. E aí ela passa também por outras paróquias do Brasil. Atualmente tem também na Diocese de Colatina, no Espírito Santo, na paróquia do Imaculado Coração de Maria. Lá, recentemente, comparando com a história longeva da Confraria da Paixão, em 2007 foi implantada lá a Confraria da Paixão. No Rio de Janeiro ficou muitos anos interrompidas as atividades da Confraria da Paixão, e depois no ano de 2010, 2011, ela foi retomada de novo com um novo grupo de confrades que passaram a fazer parte desta nova confraria. E assim outras tantas paróquias do Brasil, geralmente paróquias onde estão os missionários passionistas. Os confrades têm uma regra de vida, têm uma regra para seguir, muito parecida com a regra dos religiosos. Dentro dessa regra, tem alguns critérios que os confrades precisam cumprir, como, por exemplo, a devoção à paixão, a meditação da paixão de Cristo, a memória da paixão de Cristo, toda sexta-feira, um dia especial de oração para os confrades. Geralmente os confrades fazem às sextas-feiras o relógio da paixão, que são aquelas horas que antecederam a paixão de Jesus Cristo. Essa é uma oração muito própria da Confraria da Paixão. E também a devoção a Nossa Senhora das Dores. A Confraria da Paixão ela tem alguns símbolos que a caracteriza, que é possível de identificá-la, como, por exemplo, um escapulário, uma fita roxa, uma fita parecida com a fita do apostolado da oração, só que a fita do apostolado da oração é uma fita vermelha, enquanto que a fita que é conhecida como escapulário da Confraria da Paixão é uma fita roxa e ela tem, então, ali a imagem de Nossa Senhora das Dores de um lado e do outro Cristo crucificado, e geralmente é um coração, é um símbolo que é o símbolo da congregação passionista. E eles têm também uma veste que é um jaleco roxo que é utilizado pelos confrades. No ano de 1939, a Confraria da Paixão passou a receber também mulheres. E aí consta na regra da confraria que poderia e que pode fazer parte da confraria pessoas de ambos os sexos a partir dos 12 anos de idade. Os eventos ligados à confraria são eventos relacionados à paixão de Cristo. Então, qual é a função da confraria? Geralmente, a confraria, elas estão em paróquias e na paróquia onde há a confraria da paixão, ela se responsabiliza pelos eventos vinculados à paixão de Cristo. Como, por exemplo, a cerimônia da Sexta-feira Santa fica a cargo da Confraria da Paixão em paróquias que há confraria. A liturgia da paixão é de responsabilidade da confraria, a procissão do Senhor Morto, quem organiza são os confrades da Confraria da Paixão. Também a festa de Nossa Senhora das Dores é de responsabilidade dos confrades da Confraria da Paixão. A festa da exaltação da Santa Cruz, a Via Sacra, entre outras festas, cerimônias relacionadas direta ou indiretamente à paixão de Cristo. E essas atividades, elas seguem ainda hoje, onde há confraria, geralmente essas atividades ficam a cargo da confraria. Além destas atividades litúrgicas, a Confraria da Paixão, ela tem outras funções. Tem reuniões periódicas que podem ser semanais, quinzenais ou mensais.
Os confrades visitam pessoas enfermas, fazem trabalhos assistenciais, de distribuição de cestas básicas, de ajuda com roupas, de assistência a famílias carentes, aquilo que nós chamamos de os crucificados do nosso tempo. Então, é o mesmo carisma da congregação passionista dos religiosos, dos padres passionistas, é também o carisma dos membros, os confrades da Confraria da Paixão. A Confraria da Paixão, ela tem um conselho diretivo. E esse conselho diretivo, ele é composto pelos seguintes membros: o diretor, que é sempre um sacerdote, depois tem o presidente, que é o responsável direto por aquele organismo, confraria naquela paróquia, vai ter um secretário que vai fazer as atas das reuniões da confraria, vai ter um tesoureiro, porque geralmente os confrades contribuem mensalmente com alguma quantia para os gastos e eventos da confraria, então a confraria tem também um tesoureiro. E ela vai ter também um mestre de postulantes, que é aquela pessoa responsável para a parte formativa, acompanhamento das pessoas que querem entrar para a confraria da Paixão. Tem algumas normas, obviamente, entre essas normas está o sigilo, tudo aquilo que é tratado dentro de uma reunião da confraria, fica só entre os confrades, isso não pode ser levado para outras pessoas. E a pessoa que quer entrar para a confraria, ela tem um tempo de acompanhamento e depois tem uma missa de investidura, onde essas pessoas recebem a veste, a opa, o jaleco roxo, recebe o escapulário, que é aquela fita roxa, recebe uma cópia das regras da confraria, faz um retiro antes de ter esse momento de investidura e entre outras atividades. Se vocês quiserem saber mais sobre a Confraria da Paixão, eu indico para vocês esse subsídio aqui, ó, Manual da Confraria da Paixão, que foi publicado pelas edições Loyola. Aqui tem várias informações, tem as regras da confraria, tem como implantar uma confraria na paróquia. De repente, você gostou desse movimento, fala, gostaria que tivesse na paróquia a Confraria da Paixão. Aqui tem todo passo a passo como implantar a Confraria da Paixão, como organizar o conselho diretivo, como dar formação, cronograma de formação para os confrades, as atividades que os confrades desenvolvem dentro da confraria e dentro da paróquia, estão todos aqui neste subsídio, Manual da Confraria da Paixão, publicado pelas edições Loyola. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que é importante. Sim, é importante das regras dos confrades. Aqui vou citar alguns pontos que eu considero assim bastante significativo. Está dentro das regras dos confrades. Meditar todos os dias algum ponto da paixão de Cristo, pelo espaço de tempo que lhes permitirem as ocupações. Então, todos os dias, você vai reservar um tempinho das suas atividades diárias para fazer uma breve meditação da paixão de Cristo. Outra orientação da regra: em todas as ocupações, lembrem-se do Senhor crucificado. Exercitem-se em obras de misericórdia para com os pobres e enfermos, aos quais hão de considerar como membros do Cristo sofredor. Ou seja, aqui está a essência do carisma da paixão, é enxergar no irmão, na irmã que sofre, um outro Cristo sendo crucificado, ou um outro Cristo crucificado. Depois, também da regra da confraria, em todas as sextas-feiras, faça um ato especial de mortificação e um ato de virtude em honra da paixão do Santíssimo Jesus. Todas as sextas-feiras,
fazer um ato de mortificação, um ato penitencial, ou seja, um jejum, alguma atividade penitencial em honra da paixão. Outro ponto importante, tragam sempre consigo o escapulário da Santíssima Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez que um confrade vai à missa ou vai em alguma atividade religiosa, ele vai com o escapulário, ele vai com aquela fita roxa. Então, se você vai a alguma paróquia e você vê alguém com uma fita roxa no pescoço, você já vai saber que aquela pessoa é membro da confraria da Paixão. Depois a recomendação das regras, confessem e comunguem ao menos uma vez por mês. Todo confrade, todo membro da confraria da Paixão deve se confessar ao menos uma vez por mês. E essas são algumas das orientações, das regras da confraria da Paixão. Em relação aos símbolos da confraria, eu falei alguns deles, e aqui tem outros, né? Então, eu havia dito da veste roxa, que é um jaleco roxo, do escapulário, que é aquela fita parecida com a do apostolado, só que é uma fita roxa, mas tem também o distintivo passionista, que é um coração, que dentro desse coração, um coração preto, escrito dentro, Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, em grego, hebraico e latim. Tem um crucifixo, que eles também carregam juntos, a coroa das 5 chagas é outro símbolo, a Bíblia, o manual da confraria, que é esse daqui, um livro de registro dos sócios efetivos da confraria. A confraria tem um livro onde ela registra os confrades, que são chamados também de associados da confraria, associados efetivos. Depois um livro de registro dos sócios honorários, né? São aqueles que têm funções mais aprofundadas dentro da confraria. O livro de registro dos postulantes, daqueles que estão fazendo a formação prévia para participar da confraria, um livro de ata das reuniões, um cofre onde vai ser colocado ali a partilha das doações. Então, esses são alguns dos símbolos da confraria. Então, por hoje é isso, mas antes de terminar, eu queria trazer, como eu faço em todos os vídeos, algumas críticas que são feitas a esse movimento, como eu trouxe em todos os outros. Quais são as críticas feitas à confraria da Paixão? Uma delas é que é um movimento muito antigo e, por ser tão antigo, ele não tem mais tanta força, não tem tanta visibilidade na igreja. Tanto é que eu penso que você que está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo agora, talvez nunca tenha ouvido falar da Confraria da Paixão. Se você ouviu falar da Confraria da Paixão, deixa aí o seu comentário, é muito importante para aqueles que não sabem que existe esse movimento na igreja tão antigo. Hoje a confraria, a gente pode dizer que ela está quase extinta, porque são poucas as paróquias que ainda preservam esse movimento. E as que existem, as confrarias que ainda existem, ela se restringe a um número muito pequeno de participantes e geralmente de pessoas idosas. Mesmo que a regra pede pessoas a partir de 12 anos, os confrades que estão na confraria hoje são pessoas já com uma idade bastante avançada. Claro que tem algumas exceções, mas geralmente a maioria é pessoa idosa. E ela restringe geralmente a paróquias onde estão os religiosos passionistas. Essas são, então, algumas informações da Confraria da Paixão. O que você achou? Deixa o seu comentário aí embaixo. Deixa também sugestões de movimentos que você gostaria de ver tratado neste canal. Seu comentário, os seus comentários são sempre muito bem-vindos. Leia também os comentários que as pessoas fazem aí. Eu leio todos os comentários são lidos. E gostaria muito que você deixasse o seu aí também. Diga o que você achou da confraria. Diga se na sua paróquia tem, se você conhece. Aponte algumas características. Por hoje é isso. Deixo aqui minha bênção e até
o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.